Olá, eu sou o professor Pedro e hoje teremos a aula de psicoses. Vocês provavelmente já tiveram a aula de neuroses e a psicoses é quase uma complementação. Por quê? Em neuroses, nós vemos o que é mais pertinente à nossa área, a área emocional e comportamental. E psicoses está mais voltado para a área médica. Quem cuida mais dessa área é o psiquiatra e também um neurologista. Mas por que é importante estudarmos psicoses? Porque muitas vezes recebemos no consultório alguém que traz consigo um transtorno da área de psicoses e se não tivermos o conhecimento adequado para discernirmos qual é de fato o transtorno, se é da nossa área de atuação ou da área médica, corremos o risco de estar ali trabalhando com um paciente por várias sessões de forma improdutiva. Esse paciente deveria passar primeiro no médico e ali ter o diagnóstico correto, já está sendo medicado, tratado por um médico, e aí, se o transtorno é da área de psicoses, o nosso trabalho é um trabalho colaborativo, auxiliar ao trabalho do médico. Então, não é o trabalho principal, você vai auxiliar o trabalho do médico, ajudando esse paciente a entender a sua situação. Ele de fato tem um transtorno, é um transtorno sério, é diferente da área de neuroses, é um transtorno que ele precisa estar sob tratamento, a fim de não trazer transtorno, problemas, contendas dentro da sua família, no casamento. Há muitos pacientes que trazem algum transtorno da área de psicose que perderam relacionamentos, perderam emprego. E quando você tem um paciente consciente da sua situação real, esse paciente então vai se submeter à medicação, vai procurar estar indo com frequência ao médico, fazendo avaliações, e assim ele vai manter o seu transtorno de uma forma que lhe possibilite ter alguma qualidade de vida, ter um bom relacionamento matrimonial e familiar, no trabalho, ok? Então, para nós, qual a importância conhecermos? É discernirmos esse paciente ou pretenso paciente que nos procura é da nossa área, nós vamos curá-lo? Nós temos essa possibilidade ou não? Ou é da área de psicoses e não neuroses, e é uma área médica onde ele deve ser primeiro ser acompanhado por um bom médico, e nós vamos então auxiliar nesse tratamento, agindo na área emocional e comportamental, ok? Então, por isso, vamos conhecer um pouco o que são as psicoses, alguns tipos de psicose, transtornos desta área, a fim de te nortear em alguns diagnósticos. Muito bem, a psicose, ela é definida como um grupo específico de distúrbios mentais, distintos das neuroses, que já estudamos e que são específicos da nossa área de trabalho. Distintos também dos distúrbios psicossomáticos e do atraso mental. Então, nós temos algumas categorias. Neuroses, que vocês já viram, são transtornos, a maioria deles, linkados com eventos, vivências traumáticas lá da infância e que resultaram em um comportamento neurótico, disfuncional na fase adulta. Então, a nossa área de trabalho, é o nosso campo de atuação, as neuroses. Mas nós temos também as psicoses ligadas à área médica, estão mais ligadas a problemas genéticos, biológicos, disfunções ligados à área médica. Nós temos a categoria também dos distúrbios psicossomáticos, que também não tem a ver com
com as psicoses, e o atraso mental, que também é a área médica, mas já é outra coisa. O atraso mental, ele traz um atraso na formação da cognição. A cognição do indivíduo não vai acompanhar a da maioria, e ele então tem um atraso. Isso não está ligado à área de psicose, tá? Então é o que nós vamos ver nos próximos slides. O termo psicose, ele surgiu na França em 1869. Designou inicialmente um conjunto de chamadas doenças mentais. O termo psicose vem do grego psique ou psique, que significa mente, e ose, condição anormal. Então, psicose, condição anormal da mente. Então, inicialmente, qualquer condição anormal da mente era chamada psicose. Depois é que houve essa divisão. Neuroses, psicoses, o atraso mental, o próprio fenômeno psicossomático. Então, foram sendo divididos, significando literalmente condição anormal da mente. Suas características: trata-se de distúrbios mentais mais graves. Nós vimos em neurose, são distúrbios mentais mais leves, que não impede a pessoa ter um bom relacionamento, trabalhar, estudar, ter a sua família. Ele reconhece o seu transtorno, a sua neurose, mas ele consegue conviver bem apesar dessa neurose, deste transtorno. As psicoses nem sempre são mais graves, geralmente sem um tratamento, sem um acompanhamento médico e psicológico, esse indivíduo não vai conseguir se desenvolver bem, não vai conseguir se relacionar bem no matrimônio, na família, no trabalho, socialmente, ok? A emotividade do psicótico é exagerada, caracteriza-se pela ausência de autocrítica. Então, no caso do psicótico, suas emoções têm uma gama muito alta, exagerada, tudo é exagerado, ok? Então, nós começamos a perceber algumas características daquele que traz a psicose como transtorno. Vamos seguir. David Zimmerman, ele traz aqui um comentário sobre a psicose na sua ótica. As psicoses implicam num processo deteriorante das funções do ego. O que é o ego? É o nosso eu, aquele que tem contato com a realidade, que toma decisões, que pensa, raciocina, avalia, pondera entre as pulsões do id e as cobranças do superego. Então, esse ego tem que ser bem funcional, ok? Ele está linkado à realidade. E aquele que tem um transtorno na área de psicose, ele está num processo deteriorante, ou seja, esse seu contato com a realidade não é perfeito. Esse seu raciocínio, a sua avaliação do real, o que está acontecendo ao seu redor, no seu entorno, não é como da maioria. Está num processo deteriorante. Em graus variáveis, há algum sério prejuízo de contato com a realidade externa. Então, essa interpretação, essa análise do que ocorre exteriormente está prejudicado, ok? Ele perde essa análise do que está acontecendo ao seu redor. O quadro clínico de psicose pode tanto ser de surgimento agudo, como também pode evoluir de forma lenta e gradativa. Nós podemos, infelizmente, por um acidente, o caso de uma lesão, ou uma disfunção que ocorra, por exemplo, nas adrenais, e esse indivíduo ele pode surgir nele um processo
de psicose, algum transtorno da área de psicose, de forma muito rápida. Ou nós temos também de uma forma lenta e gradual, que é o caso, por exemplo, da esquizofrenia, que ela vai evoluindo, porém de forma muito lenta, gradativa. Grande problema que não tem volta, né? Nós tentamos, através de medicamentos, através de tratamento, segurar o processo, retardar o processo deteriorante. Mas não tem como resolver o problema da esquizofrenia. Então, ele é lento, porém ele vai evoluindo, não tem jeito. Já há alguns transtornos, a bipolaridade, borderline, que, se bem medicados, bem acompanhados, nós conseguimos manter a qualidade de vida do indivíduo, ok? Dar condições a ele de continuar estudando, trabalhando e tendo uma vida aparentemente normal, dentro do possível. O quadro clínico de psicose pode tanto ser de surgimento agudo, como evoluir, então, de forma lenta. Você pode ter alguém que vem apresentando isso devagar, na reclamação dos familiares que apresentarem para você: olha, ele era diferente, ele tinha um comportamento diferente, mas ele vem mudando ao longo do tempo, cada dia ele está mais diferente. Pode estar na área de psicose, ou pode ter aquela reclamação, né, ou de pouco tempo para cá mudou completamente, ou de uma hora para outra ele era um indivíduo com um tipo de comportamento, de uma hora para outra mudou radicalmente, ok? Vamos seguir. Portanto, a psicose tem como núcleo estruturante central a prevalência do princípio do prazer sobre o princípio da realidade. Como a realidade está comprometida, a sua visão do real está comprometida, impera muito aquilo que está linkado com o cérebro primitivo. Análise do real, da realidade, raciocínio, está ligado ao que? Córtex cerebral, área nobre, área de inteligência. Esta área começa a ficar comprometida. Então o indivíduo passa então a cada dia mais ter uma prevalência de pulsões do cérebro primitivo e da área emocional. O cérebro primitivo nos dá muito instintos. Não funciona pelo racional, ele funciona por instintos. E é aí que nós vamos tendo uma mudança no comportamento. O cérebro primitivo está ligado à natureza animal do homem. O córtex cerebral, área nobre, racional, de raciocínio lógico, inteligente, é a nossa área nobre, racional. Nós nascemos com uma prevalência instintiva, cérebro primitivo pleno, córtex cerebral, ele ainda não funciona 100% porque ele precisa de informações. E nas vivências, nos relacionamentos, ele vai recebendo essas informações e vai funcionando racionalmente, tomando decisões racionais. Mas lá no princípio, ainda na primeira infância, a maioria das atitudes, das decisões, são instintivas. Quando então uma psicose começa a atuar no indivíduo, nos momentos de surto, o que acontece? Esse racional que ele adquiriu ao longo de anos, que lhe dá as regras de conduta, de convivência, de decisões, de racionalidade, nos surtos ele perde isso, ele perde esse contato com a realidade e com o seu racional. E naquele momento impera mais o quê? Instinto. Ele vai voltando ao lado animal, natureza animal, e age muito por instinto, e vai perdendo aquilo que é racional, ok? Então, nos surtos psicóticos, não quer dizer que ele vai estar assim o tempo todo.
Mas quanto mais surtado, menos racional, menos área nobre, menos contato real com a realidade e mais instintos, ações instintivas, ok? Olha bem, caracterizando o contato do indivíduo psicótico com seu mundo externo como um ambiente restrito ao seu universo interpsíquico, ou seja, um mundo só seu. Então, ao invés do olhar dele se abrir o leque, se abrir para a realidade das relações, das convivências, ele vai criando um mundo só seu, interpsíquico. Ele começa a olhar para dentro de si mesmo e a ter reações instintivas. Isso prejudica o seu relacionamento externo, a sua análise, decisões, a avaliação do que está acontecendo no seu entorno. Por isso, suas atitudes, seu comportamento é disfuncional em meio ao social, em meio à família. Vamos seguir. A classificação das psicoses. O indivíduo que sofre de uma psicose é chamado de psicótico. O paciente psicótico não tem percepção do seu distúrbio de personalidade. Isso é importante. E é uma grande diferença das neuroses. O neurótico, ele sabe e conhece as suas neuroses. O psicótico geralmente não tem essa noção. E se aborrece quando alguém aponta esse comportamento disfuncional. Ele não percebe a sua disfuncionalidade, ok? Então, olha bem, o paciente psicótico não tem percepção do seu distúrbio de personalidade. Enquanto o que sofre de neurose percebe os transtornos mórbidos. Então, é uma grande diferença entre neurose e psicose. Sinais e sintomas das psicoses. Primeiro, pensamentos desorganizados. Não se entende bem o que a pessoa psicótica está dizendo. Não faz sentido o que ela diz. Pode haver dificuldade de concentração. Os pensamentos podem estar acelerados ou muito lentos. É o problema da seu contato com a realidade. A psicose, ela atua muito nisso. Relação do indivíduo com a sua realidade ou com a realidade externa. Então as pessoas começam a não entender bem o que ele está dizendo. Ele diz coisas sem sentido, mas na frente você vai entender. Nós vamos falar de delírios, alucinações. Então, igual aqui, pensamentos desorganizados. Fica muito acelerado às vezes e desconexos. Ele não consegue fazer a conexão entre um pensamento e outro, ou seja, entre uma leitura de memória e de outra para organizar seus pensamentos. Isso porque algumas vezes está muito acelerado, mas em outras pode estar muito lento. Né? Como se a pessoa tivesse tomado algum remédio que não está permitindo que ela raciocine com clareza. Então você vai perceber esses dois polos, ou muito acelerado ou muito lento. Vamos seguir. Alucinações são alterações da percepção. O psicótico vê coisas, ouve vozes ou sons, sente sabores que não existem na realidade. Então, as alucinações, elas são totalmente falsas. São ilusórias. Ele vai ver, vai ouvir, vai sentir coisas que não existem. Só existem para ele. Pessoas próximas, pessoas que vão estar com ele, não vão estar tendo as mesmas percepções. Por quê? São alucinações do psicótico. Pode ouvir vozes de perseguição. Ver um animal querendo atacá-lo que não existe naquele ambiente. Olha, imagine só, você está com um indivíduo em determinado ambiente ali, na espera de algum serviço, de algum atendimento, de repente você vê o indivíduo surtar e apontar
para um canto da sala dizendo que ali tem um cão raivoso ou tem um outro animal. E ele subia até em cima do sofá, assustado, apavorado, e você olhar para lá não está vendo nada. Então, alucinações, só ele vai ver aquelas coisas, ok? Depois, delírios ou crenças falsas. O delírio é uma alteração do conteúdo do pensamento. Não confundir com alucinação. Na alucinação, a minha mente cria alguma coisa que não existe. Eu posso olhar para o vazio e ver alguma coisa ali. Ou eu posso estar num ambiente de grande silêncio e estar ouvindo alguma coisa. Alucinação. No caso de delírios, nós temos aqui uma diferença. É uma alteração do conteúdo e não criação. Eu não vou criar, mas vai haver uma alteração. Há delírios de grandeza. Então, qual é a alteração? Bom, eu tenho uma condição. Quem sou eu? Eu tenho uma condição. E eu tenho que ter a percepção da minha condição, de quem eu sou. No delírio, esta concepção é alterada, é distorcida. E eu posso me ver como presidente do país. Eu posso ter essa alteração, um delírio em relação ao ciúme. Ter uma esposa fiel, uma esposa que não me deu motivos nenhum para desconfiar dela, mas eu tenho uma alteração dessa realidade e vê-la como alguém que está me traindo, alguém que tem um amante, ou um sócio que tem se mantido honesto, de forma correta comigo, na nossa empresa, e de repente, devido ao delírio, eu o vejo como alguém que está me lesando e está me roubando. Então, isso é delírio, uma alteração do conteúdo real. Posso ter delírio de perseguição, imaginar que alguém está querendo meu bem, alguém que está até me acompanhando em algum lugar, que ele está me perseguindo. Ou simplesmente porque eu encontro um indivíduo, coincidiu durante o dia de encontrá-lo de manhã no banco, de tarde eu fui no supermercado e encontrei-o novamente. Pode surgir o delírio que esse indivíduo está me perseguindo. Mania de perseguição. Olha lá, você dizendo para o médico, está aqui para me matar. Alteração da realidade. O médico que estaria para te atender, você é levado de repente numa certa consulta, o médico quer te auxiliar e de repente pelo delírio você vê aquele médico, alguém que tem intenções de matá-lo. Então há uma distorção. E isso pode ser inclusive em relação à esposa, ao marido que te levou ao médico. Você pode até ali imaginar um complô. Faz parte do delírio. Então, deturpação da realidade, alteração da realidade, desse convívio que você está tendo. E também da realidade externa, mas da realidade interna. Eu posso me ver como nós falamos aqui no início, o presidente do país, como um personagem, tá? Olha, místicos, eu posso me ver como Jesus Cristo. A pessoa crê ser isto real e nada convence de que não é. Então, naqueles momentos de surto, ela vai olhar para si e vai ter a certeza de que ela é o presidente, de que ela é Jesus Cristo, de que ela é um personagem famoso, um artista famoso, e não há quem a convença durante aquele surto de que não é. Ela tem a certeza que é. E aí vem o perigo. Quando ela, por outro lado, se convence de que alguém a está perseguindo, que alguém até busca a sua morte, ela pode ter reações, porque ela acredita nisso. Agora, veja bem, isso não é padrão para todo tipo de psicose. Nós estamos falando de várias características. Mas
Não quer dizer que toda pessoa que tem alguma psicose vai ter esse tipo de comportamento. Nós temos vários tipos de psicose. Por exemplo, delírios, alucinações muito intensas, manias de perseguição é muito comum no esquizofrênico. Muito comum no esquizofrênico, mas você não vai ver na mesma intensidade no bipolar ou no borderline. Pode acontecer, mas numa intensidade muito menor, né? Ou não acontecer, ok? Vamos seguir. Sinais e sintomas. Então, primeiro sinal ou sintoma que devemos ficar alerta e a família deve prestar atenção: mudança de sentimentos. Ocorrem sem razão aparente. Sensação de isolamento do mundo, estranheza, como se tudo se movesse em câmera lenta. Ora muito alegre, ora deprimido demais, ou sem nenhuma emoção, como se fosse uma máquina. Então aqui a alteração de sentimentos, como o indivíduo se sente. Ora está alegre, ora está deprimido, ora quer fazer alguma coisa, ora não quer fazer nada. Então, essa alteração é no âmbito sentimental. Deve ser observada variações na área de sentimentos, como o indivíduo se sente. Está alegre, está triste, está deprimido, está eufórico. Não confundir com bipolaridade, que são sintomas intensos. São dois polos, né? Mania, quando ele está muito eufórico, ou depressão. Então ele oscila entre aqueles dois polos apenas, e com certa frequência e grande intensidade. Aqui é uma mudança de sentimentos, como o indivíduo se sente em relação a si mesmo e ao que está ao seu redor. Outras mudanças, vamos lá, mudança de comportamento. A pessoa pode estar acelerada e agitada, andando de lá para cá o tempo todo, ou extremamente parada, que é a catatonia. Então, uma hora muito agitada, outra hora estática, catatônica, muito parada, passando horas e dias sentada, sem fazer nada, aquele olhar perdido, não se sabe o que está passando na sua mente e aquela pessoa não tem o ânimo para fazer nada. Pode ficar rindo também sem motivo, hibefrenia. Então, ou ela apresenta momentos de catatonia, toda aquela ação catatônica, muito parada, sem reações, olhando para o tempo, ou uma pessoa que começa a rir sem que haja piada, sem que haja no ambiente algo que motive esse riso, que é a hibefrenia. Então ela tem essas oscilações de comportamento. Então, primeira característica, mudança de sentimentos. Segunda, mudança de comportamento. A mudança do comportamento depende de outras alterações. Por exemplo, se a pessoa tem alucinação auditiva de que uma voz está lhe dizendo para fugir, ela ficará muito inquieta e irá querer sair correndo. Aí nós temos o quê? Isso tem que estar linkado àqueles sintomas. Alucinações, delírios. Conforme vem estas ações da sua mente, uma alucinação, um delírio, ele tem uma reação diferente, que são esses sinais que nós estamos vendo. Ou muito parada, ou ativa demais. Por quê? Isso é fruto das alucinações ou delírios que estão na sua mente. Ou pode estar muito assustada e não conseguir dormir. Outros param de comer porque há no delírio a ideia de que colocaram veneno na comida. Então você pode ter uma pessoa emagrecendo, uma pessoa que não quer comer, não importa o que você sirva, ela está delirando. O que é o delírio?
alteração da realidade. Qual é a realidade? Alguém está preocupado com ele lhe dando comida, querendo alimentá-lo. O que está na sua mente? Qual é o delírio? Essa pessoa está me dando algo envenenado porque quer me matar. Então, alteração da realidade. Causas. Psicose induzida por drogas. Nós podemos ter as psicoses, nós falamos que as neuroses geralmente são advindas de eventos traumáticos lá na infância, vivências traumáticas, e que vão, na fase adulta, trazer o transtorno. Por exemplo, fobia. Você pode ter tido uma experiência de grande medo diante de um animal, diante de altura, preso num local apertado. Na fase adulta, desenvolver a fobia relativa àquele objeto ou àquele animal. Então, as neuroses estão muito linkadas às vivências traumáticas, coisas da nossa infância. No caso das psicoses, não há esse link. As psicoses geralmente ou já vieram na cadeia genética, é um problema genético, ou problema biológico, alterações biológicas, ou ainda disfunções. Então, essas alterações biológicas podem ocorrer por uma lesão, pode ocorrer por ingestão de drogas, substâncias químicas, que provocaram uma grande alteração. E essa alteração pode, inclusive, ser permanente. Então, drogas é uma das causas. Psicose induzida por drogas, como álcool, maconha, cocaína, etc. Alguns dos usuários de drogas podem já ter tido comportamento um tanto psicótico, e a droga piora seu estado mental, enquanto que outros desencadeiam o surto com o uso da droga. Então, a droga pode agravar algum comportamento psicótico tolerável, e aí ele vai ser agravado, ou não havia nenhum problema e o excesso dessa droga, inclusive uma overdose, pode desencadear um processo psicótico, ok?